atrasos e conflitos marcam obra no Bosque do Jequitibás. E vem alteração significativa no emprego das domésticas. A chamada PEC das domésticas garante os direitos ao empregado. Estádio Serecamp sofre com o descaso do governo de São Paulo. Veja tudo isso agora no TJ PUC. A maior área verde da região central de Campinas está em processo de reestruturação. Estamos falando da reforma do Bosque dos Jequitibás, que está atrasada e cercada de conflito. A reportagem é de Gustavo Magnusson. Aqui, o ar puro começa a se misturar com o ar de mudança. No ano em que completa 100 anos sob a administração da Prefeitura de Campinas, o Bosque dos Jequitibás passa por uma extensa reforma de revitalização. E a principal novidade é a construção de um centro de educação ambiental. Então qual é a ideia? As crianças chegarão nas excursões, serão dirigidas para o Centro de Educação Ambiental. Lá, a nossa bióloga fará então uma exposição, fará uma aula sobre o que é o zoológico, qual é a função social e técnica do zoológico. O bosque recebe de 50 a 100 mil crianças por ano e a expectativa da prefeitura é que esse número aumente bastante com a inclusão do espaço para educação ambiental. Mas no momento, a prioridade é a conclusão da reforma dos sanitários. Isso porque os visitantes do bosque enfrentam o desconforto dos banheiros químicos. Só que o tempo passa e os transtornos parecem longe do fim. As obras do Bosque dos Jequitibás estão atrasadas e dificilmente vão terminar até o final do ano. Apenas o Centro de Educação Ambiental e os novos banheiros já saíram do papel, muito pouco para a complexidade que o projeto envolve. Orçadas em quase 2 milhões de reais, as obras no bosque ainda incluem a troca dos alambrados, a instalação de novos postes de iluminação, a colocação de calçamentos permeáveis que absorvam a água da chuva e a restauração dos recintos dos animais. Mas a maior polêmica envolve a remoção da praça de alimentação para a parte externa do parque, onde fica o estacionamento. As lanchonetes estão localizadas de forma incorreta e ilegal embaixo da mata, né? Os princípios do IBAMA não permitem, o próprio Código Florestal não permite a instalação de alvenaria embaixo da mata, porque isso toma o espaço da germinação de espécies e árvores. Tem um outro aspecto que é o aspecto sanitário, quer dizer, é um local que não tem luz do sol, não recebe essa luz natural, então tem problemas de manipulação de alimentos em local inadequado. Com isso, então, ali gerou uma quantidade de ratos imensa. A Associação dos Amigos do Bosque questiona as explicações da Prefeitura e mantém um abaixo-assinado contra a mudança. O abaixo-assinado é para que a Prefeitura repense essa coisa de mudar as lanchonetes lá para fora. Como alternativa, a associação pensa numa lanchonete centralizada numa determinada área que existe dentro do parque e que não precisa mexer com nenhuma das árvores, não precisa remover nada. E dá para se fechar a praça da alimentação para que as cutias não entrem nesse espaço para receber a alimentação dos visitantes. Aqui nós recebemos visitantes do mundo inteiro, né? E isso é um desconforto muito grande. A pessoa está aqui dentro e se quer fazer um lanche tem que ir lá fora no estacionamento para depois retornar para o parque. Não é uma forma boa para se atender um visitante que aqui está. Cresce o número de multas geradas por condutores não identificados. Segundo dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento, no ano passado foi registrado um aumento de 48% em relação ao ano anterior. As chamadas multas NIC são geradas quando o veículo multado está no nome da empresa. Desse modo, não há como saber qual funcionário cometeu a infração. De qualquer modo, é importante tomarmos cuidado com as leis de trânsito, né, Murilo? É verdade, para que a gente não pague caro depois, né? Pois é. Bom, agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Marina Fiore, que vai nos informar o prazo da inscrição do vestibular de inverno da PUC Campinas. Marina, fala pra gente quais são as datas e os cursos que a faculdade oferece. Olá, Natália. É bom ficar ligado porque o prazo para as inscrições do vestibular de inverno 2015 da PUC Campinas se encerra no próximo domingo, dia 14 de junho. A universidade oferece vagas para os cursos de Administração, Direito, Gestão da Tecnologia da Informação e Tecnologia em Jogos Digitais.
As provas serão realizadas no dia 27 de junho, sábado, das 14 às 18 horas, a prova específica para os candidatos ao curso de Direito. E no dia 28, domingo, das 9 às 13 horas, as provas de conhecimento geral e redação para os candidatos de todos os cursos. Marina Fiore, de Campinas. O Hospital das Clínicas da Unicamp realizou a primeira cirurgia com placa de titânio impressa 3D no Brasil. Uma placa foi confeccionada para beneficiar a paciente que precisava reconstruir parte do rosto. Jéssica Cucioli, de 23 anos, possuía um buraco no crânio após cair de moto e bater a cabeça em uma caçamba. O procedimento, feito pelo Sistema Único de Saúde, foi um sucesso. E no próximo bloco, voltaremos já com as notícias do Brasil no mundo. E o que muda com a nova lei PEC das domésticas. Fique ligado! Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. E já voltamos com o TJ e você confere as notícias do Brasil que foram destaques no mundo. Para você que acompanha com a gente o TJ PUC, vamos agora dar uma olhada no que foi destaque no mundo sobre o Brasil. Começando pelo site da BBC, um acordo entre China, Brasil e Peru foi realizado. Neste acordo, uma ferrovia deve ser construída cruzando a América do Sul. O intuito dos chineses é que isso barateie os custos de comércio com o nosso país, inclusive criando uma rota rápida pelo Oceano Pacífico. O único problema é que isso pode criar vários conflitos com a comunidade indígena. Vamos ver no que vai dar. Já a CNN produz uma reportagem especial sobre sírios que vêm buscar vida nova no nosso país. Devido à política de portas abertas e o caos que vem acontecendo no Oriente Médio, os sírios vêm buscar novos empregos e viver aqui no Brasil. Como indicado aqui na foto, um deles trabalhando como cabeleireiro em São Paulo. Já a agência Reuters fala da repercussão sobre o escândalo da FIFA. Ela traz matérias sobre José Maria Marinho e seus aliados, a corrupção e fala até mesmo da Copa do Mundo do ano passado, o que deixa no ar o futuro da organização. E por último, a árabe Al Jazeera fala sobre uma rebelião que aconteceu num presídio em Feira de Santana, no estado da Bahia. Segundo informações do site, foi 7 o número de mortos, mas informações atualizadas dizem que foram 9 vítimas, entre detentos e reféns. O PEC das domésticas já está em vigor. Veja agora os novos benefícios para os trabalhadores domésticos com a repórter Natália Leme. Com a aprovação da nova PEC das empregadas domésticas, muitos direitos que antes eram distantes dos trabalhadores agora foram conquistados. Tem de novo o fundo de garantia, que vai ser obrigatório, a questão do acidente de trabalho, o seguro-desemprego, emprego, né, de acidente de trabalho. Também seguro de desemprego também. E outras coisas mais. Então, mas eu acho que o que é o mais importante mesmo, o seguro-desemprego. E o que a empregada doméstica ter fundo de garantia por tempo de trabalho pode modificar na profissão? Que ela modifica assim, a autoestima da trabalhadora, se eleva, né? Porque é uma luta de muitos anos. Domingas é aposentada e trabalhou como doméstica em casa de família. As conquistas dos direitos, segundo ela, é uma vitória. Sempre conquistar direito é muito importante, muito bom. Então, depois de tanta luta, hoje a gente fica feliz de ver que os direitos da trabalhadora estão avançando. A gente tem as nossas reuniões mensal, temos as nossas reuniões extraordinárias, tem o nosso atendimento aqui, as reuniões nos bairros. Então, isso é uma forma de organização da categoria para lutar mais e mais pelos direitos. Porque não basta ter direito, tem que lutar, porque senão eles não valem. Alguns patrões estão cumprindo corretamente as novas exigências da lei das empregadas domésticas. Porém, alguns estão mandando as empregadas embora com menos de 3 meses, com receio de terem mais gastos. Como é o caso da doméstica Edna Alves, que está se sentindo injustiçada e não viu benefícios nas mudanças da PEC. Não estão cumprindo. Antes de fazer 3 meses, elas te mandam embora para não pagar. E eu mesmo estou com um caso aqui que ela não quer me pagar, trabalhei lá 2 meses.
Não quer pagar. Alega que é doente. A dúvida que fica é, qual a melhor forma de garantir que esses direitos serão respeitados? Daí entra a parte da fiscalização, né? Mas é importante que todos esses trabalhadores estejam com seus direitos garantidos. Na última tarde de sábado, o Barcelona levou a melhor e levantou a taça de campeão da Liga dos Campeões da Europa. O time venceu a Juventus por 3-1, com um gol de Neymar no último minuto da partida. E vale lembrar que com essa conquista o time alcançou o seu 5º título na história da competição. Já o estádio Serecamp, de time tradicional de Campinas da metade do século XX, sofre com a falta de estrutura e de investimento do governo de São Paulo. Confira agora com os repórteres Matias Salite e Gustavo Magnunso o abandono do estádio e um pouco mais da história do esporte do Clube Mogiana. O estádio Dr. Horácio Antônio da Costa, o Serecamp, é um complexo esportivo localizado no bairro Guanabara, região central de Campinas. Foi inaugurado em 1940, em uma construção realizada pela Companhia Ferroviária do Estado de São Paulo. O Serecamp já foi um dos principais e mais modernos estádios do Brasil. Na década de 40, só ficava atrás de estádios tradicionais como Pacaembu, em São Paulo, e São Januário, no Rio de Janeiro. Hoje, o complexo sofre com o abandono e o pouco caso dos órgãos públicos. Mas antes de falar da situação do estádio, vamos voltar ao passado com o repórter Gustavo Magnusson, que fala pra gente sobre a agremiação ferroviária, que aqui nesse gramado fez parte da história do futebol de Campinas. Apertem os cintos. Agora é hora de viajar mais de 8 décadas no tempo para contar uma história que começou nos trilhos e terminou nos gramados. É a história do Esporte Clube Mogiana, time que teve vida curta, mas que resiste até hoje na memória do futebol campineiro. 7 de junho de 1933. Funcionários da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro não sabiam, mas davam o pontapé inicial na história da agremiação ferroviária mais importante da região de Campinas, o Esporte Clube Mogiana. Foram 14 anos nos trilhos do futebol amador até a equipe se tornar uma potência. Mogiana teve uma trajetória curta, digamos assim, comparada aos clubes de Campinas, mas muito forte. E não posso dizer para você que houvesse, digamos assim, um grau de rivalidade entre torcedores de Guarani e Ponte, porque na verdade o Mogiana era considerado um clube alternativo, né? O ex-prefeito de Campinas, Zé Roberto Marinho Teixeira, o Grama, quando perguntavam a ele para que time você torce, ele querendo ficar no muro, ele dizia, eu sou Mogiana, né? Então o Mogiana era o queridinho de todos, né? Era o terceiro time efetivo de Campinas, mas foi um time muito levado a sério, né? por sua direção. Teve elencos fabulosos, jogadores de classe, alguns deles passaram inclusive pela Ponte Preta. O Mogiana viveu o auge em 1948, quando conquistou a primeira edição da extinta Taça Cidade de Campinas. Naquele ano, jogar no estádio Serecamp era um verdadeiro terror para os adversários. Poucos eram capazes de parar o ataque formado por Chiquinho e Renato Marque. O futuro do Mogiana parecia promissor, mas o fim se aproximava. Nos anos 60 para 70, decidiu-se, os governos todos optaram pelo diesel como meio de transporte e a ferrovia, infelizmente, sucumbiu, né? Foi um assassinato, digamos assim, de um meio de transporte que em todo mundo é privilegiado, e o Mogiana perdeu rendas e perdeu a forma de sustentação do seu elenco. Se as ferrovias brasileiras tivessem autonomia, como elas tinham, como empresa privada, o Mogiana seria um clube com muito vigor, né? Ou ele teria tido o mesmo destino da Ferroviária de Araraquara, que se desprendeu, digamos assim, da alta araraquarense, mas se transformou modernamente num clube empresa. O Mogiana teria o mesmo destino da Ferroviária. Não teve jeito. O Mogiana fechou as portas em 1959 e o Serecamp ficou órfão deste clube que jamais vai se perder nos vagões da história. E agora, depois desta viagem a uma parte do passado do futebol de Campinas, devolvo a bola para o repórter Matias Salite, que vai mostrar pra gente como está hoje a situação do estádio Serecamp. Abrindo os portões enferrujados do Serecamp, é fácil perceber que a estrutura está bastante precária. O estádio foi construído em 1933 para que os funcionários da companhia ferroviária pudessem ter um momento de recreação. Virou Centro Educativo, Recreativo e Esportivo de Campinas em 1985 e continuou voltado para o lazer dos trabalhadores. Antônio Prado foi diretor do Serecamp por mais de 20 anos desde a sua fundação.
Das arquibancadas, ele lembrou do projeto de construção do estádio. A Estrada de Ferro Mogiana queria ter um clube de recreação para os seus funcionários, isso naquela época, né? Então eles foram construindo, conseguiram uma propriedade aqui, um terreno doado, cedido, na verdade, pela Companhia Mogiana, e foram construindo um estádio modesto, um estádio pequeno para a recreação dos seus funcionários. As arquibancadas guardam a parte da história dos trilhos da Mogiana. Foi construída com restos da ferrovia, né? Aqui tem muito ferro, trilho de trem enterrado, toda a estrutura de concreto aqui foi feita com muito ferro dos trilhos da Companhia Mogiana. Os gastos com manutenção, jardinagem e limpeza foram cortados. As colunas da tribuna do estádio estão enferrujadas e a estrutura encontra infiltrações e goteiras. O Corpo de Bombeiro não deu o alvará do funcionamento desde 2009. E passando por esse matagal alto, a gente chega na quadra do Serecamp, que também se encontra em um estado de completo abandono e pouco caso. O mato cresceu em cima do piso ladrilhado que leva à quadra, que está completamente destruída. Não há condição de praticar esporte algum. A arquitetura do lugar guarda sua beleza, mas se encontra em ruínas. O estádio está sob concessão do governo do estado de São Paulo desde 1974, mas os investimentos para reformas não existem. Há mais de 2 meses que o Serecamp não tem um diretor. O Red Bull Brasil, novato clube de Campinas, já demonstrou interesse em adquirir o estádio, mas não houve acordo com o governo devido aos altos valores envolvidos na negociação. Mas a história do Serecamp e da Companhia Mogiana estarão sempre na memória de quem por aqui já passou, agora esperando para que esse gramado volte a escrever história. E o TJ PUC fica por aqui. Eu sou Natália Fávero. E eu, Murilo Dias. Até a próxima.